Sétimo ano, correção da prova de história, vamos lá? Questão 1 pergunta: o Brasil colônia, a pecuária foi fundamental para quê? Para a expansão para o interior. Como havia a ideia do litoral para ser criado o açúcar, né, para ser produzido o açúcar, melhor dizendo, então eles criaram uma ideia agora diferente. Vamos para o interior, vamos invadir esse espaço, há muito espaço, precisamos de espaço para a criação do gado, aí nasce o pessoal do agronegócio. Então você vai de letra D, expansão para o interior. O interior não é Anápolis, o interior aqui é Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Tocantins e assim a vida segue. 2. Quais as características dominantes da economia colonial? Letra C, monopólio comercial. Você vai ter o latifúndio e trabalho escravo, né? Tanto do nativo quanto do africano. Então você vai de letra C, 2, letra C. Tranquilo. 3. No século XVII contribuiu para o avanço do interior brasileiro o quê? Então 3 você vai de letra B, o aprisionamento de nativos e a procura de metais preciosos. Eles queriam encontrar ouro, queriam encontrar nativos, mão de obra barata, então os bandeirantes desceram para capturar os nativos, tá bom? 4 foram consequências, então letra 3, letra B. 4 foram consequências da mineração, exceto, você vai de letra D. Por que letra D? Porque a letra D fala decadência da atividade açucareira. O Brasil tem ciclos, vai ter o ciclo do pau-brasil, o ciclo do açúcar, o ciclo da mineração e depois o ciclo da indústria. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. O fim do açúcar não está determinado, não foi determinado pelo encontro do ouro, dos metais, ou a procura da mineração, tá? Então, você vai de letra D, D de dado. 5. Bandeiras eram. O que eram as bandeiras, professor? E aí você vai de letra 5, você vai de letra C. Por que letra C? Olha bem. Bandeiras eram expedições particulares, ou seja, os homens saíam de São Paulo, no interior, cortando no machado, procurando abrir estradas, fundar vilas, procurando ouro, procurando nativos para serem capturados. Expedições particulares que aprisionavam os nativos e buscavam então metais preciosos. Então, as 5 bandeiras, você vai de letra C. 5C, bandeiras. Por isso nós temos o setor Bandeiras aqui em Goiânia, o terminal Bandeiras, a Praça do Bandeirantes, a TV Bandeirantes, né? E aquilo é porque os bandeirantes são as pessoas que fizeram as bandeiras, que eram expedições à procura de ouro, à procura de metais preciosos e também de capturar os nativos. Não é tão herói. A UEG fez essa questão um dia numa prova da UEG aqui de Goiás. Os bandeirantes são vilões ou são heróis? Né? Eu acho ele herói no ponto de vista de sair de São Paulo, vir aqui criar estradas, fundar a cidade. Inclusive, o Bandeirantes no centro da nossa cidade é porque aquele indivíduo foi ele que encontrou a lavra de Minas, né, lá em Goiás, que nós chamamos Santana, depois Vila Boa, depois cidade de Goiás. Por isso que ele é importante, ou seja, ele foi o fundador, basicamente, da colônia que dá o nome do nosso estado, o estado de Goiás, né, a província de Goiás. Então, por isso que ele é o Bandeirantes, ele é o camarada especial. Mas, do ponto de vista social, ele estava aqui para capturar nativos, matar os nativos, explorar os nativos, ficar rico e voltar para São Paulo ou voltar para a Europa, que era o ideal dos europeus, né? Explorar a colônia e voltar para a Europa, morar na Europa, que era civilizado na ideia, na concepção deles. Então, 5, você vai de letra C, expedições particulares que aprisionavam nativos e buscavam metais preciosos. 6, você tem um pequeno texto e fala: a partir do texto, podemos afirmar que todas as alternativas expressam uma relação entre os portugueses com a cultura do nativo, exceto, então tem uma que não é correta, ou seja, qual é a relação dos nativos com os portugueses? E logo na letra A, você vai encontrar essa questão: a busca da compreensão da cultura do indígena era a preocupação do colonizador. Não. Quem estava fazendo então aqui a exploração do país, os europeus, não tinha nenhum respeito pela cultura do indígena, do nativo. Ou seja, tanto é que a língua do nosso país, a gente fala a língua do colonizador e não do nativo. A gente não fala o tupi-guarani, a gente exterminou a cultura do nativo.
Nós achamos até hoje que a cultura nativa é uma cultura inferior. E você aprendeu na aula de história que não existe cultura superior ou inferior. Existe cultura diferente. Não há interesse do nativo em construir pontes, em fazer bancos, estradas. Ele quer tocar a sua vida lá na floresta. Mas nós achamos que isso é uma cultura inferior. Mas na história a gente aprende que não. É uma cultura diferente, é um estilo de vida diferente. Eu não sou inferior ao europeu e não sou superior também ao europeu. Nós somos diferentes, culturas diferentes. Então vai de letra A, não houve compreensão, e é essa palavra que você pode colocar então que houve uma exploração, houve um extermínio da cultura, né? Aniquilou-se a cultura do nativo, ninguém respeitou e nem quer essa cultura do nativo. Bacana. 7, nós estamos falando então aqui de uma guerra entre... Então as primeiras pessoas que chegaram no estado, no interior, começaram a encontrar o ouro. E esses são os bandeirantes, principalmente de São Paulo. Então eles acharam que eles eram dono do território. E na 7 fala que houve um conflito entre os portugueses. Vieram pessoas de Portugal também para explorar o ouro. E os bandeirantes que aqui estavam começaram a fazer guerra com esses portugueses. E o nome dessa guerra, nós vamos de letra A, chama-se Guerra dos Emboabas, tá? Emboabas é o nome dessa guerra. 8. Podemos afirmar sobre a mineração brasileira que vai de letra C. Por que letra C, professor? Porque a mineração deu origem a uma nova classe, ou seja, as pessoas que fizeram essa exploração dos minérios começaram a ficar ricos no Brasil. E começaram então a questionar as ordens de Portugal. Então essa nova classe, pintou essa classe burguesa, começou a mandar os filhos para estudar na Europa. E esses filhos traziam ideias iluministas. O que são iluministas? Pessoas que pregavam a liberdade, pregavam um país democrático, o fim da exploração, inclusive trabalhista, inclusive da escravidão, do negro, do nativo. Então o que acontece? Isso trouxe para o Brasil uma nova cultura, essa cultura de uma classe que questionava a independência, né? Queria buscar a independência do Brasil. Então vai de letra C. 9 vai falar de uma capitania, um texto aqui legal, e o texto fala o seguinte: no texto dessa carta, o rei de Portugal faz referência à impropriedade de mulatos que continuavam a exercer o cargo de... Então você vai colocar aqui letra A, governadores, magistrados escolhidos entre os homens bons da capitania para administrar essa capitania. O rei questionava que quem eram homens bons deviam ser os brancos, quem devia governar o homem branco. Então não podia deixar um negro, um mulato ser governador, embora tivesse pegado o ouro e ficasse rico, ele não poderia ser o governador. Então letra A. E para terminar a gente fala dos homens bons. Quem são os homens bons que você falou aí em cima? Homens bons são os europeus brancos, católicos. Então esse é o estilo do homem que trouxe a nossa cultura. Por isso a nossa cultura é meio preconceituosa com quem não é branco, com quem não é rico e quem não tem o traço europeu, né? E quem não é também católico. O catolicismo era a marca de ser um homem bom. Tanto é que o nativo era considerado um selvagem. Quando o nativo se tornava católico, passava então pelas doutrinas católicas, se transformava então em um homem de alma boa, alma branca, pura. Sempre eles condicionaram a palavra branca ao bom, e o negro é coisa ruim, né? E nós temos que questionar essa cultura então do europeu aqui. O europeu é o melhor, o branco é o melhor. Não existe cultura melhor ou pior. Somos um povo só. E essa mistura de raça que eu gosto do Brasil, o Brasil se torna esse país maravilhoso, porque misturou todas as raças, europeu, nativo, branco, negro, e fez esse país maravilhoso. Para terminar, defina então quem é o homem bom, e coloquei entre aspas, o homem bom, então é essa visão que você tem aí do homem bom, né? Nativo não é homem bom, negro não é homem bom, então assim, branco, europeu, rico, proprietário e católico. Foi bom estar com você, um grande abraço, tamo juntos!